Olá, companheiros espíritas, estamos iniciando o 5º vídeo do nosso curso de aperfeiçoamento de expositores do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Vamos nele conhecer quem são nossos ouvintes. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, afirma Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 20. A fim de que os conceitos apresentados sejam melhor assimilados pelos presentes, o conteúdo a ser transmitido deve ser adaptado, principalmente ao objetivo da reunião pública, curso regular, comemorativa, mocidade, evangelização, etc., o que de certa forma determina o perfil predominante do público presente. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec apresenta uma síntese do que deve ser a concepção do ensino espírita, na casa espírita, que serve muito bem como subsídios para os futuros palestrantes. O ensino da doutrina espírita é a atividade exercida pelos adeptos para convencer ou persuadir os incrédulos acerca dos princípios espíritas, por meio da palestra, conversação e do diálogo. Kardec argumenta sobre a importância de se conhecer o perfil dos incrédulos. Quem ensina através de palestras deve levar em consideração o conhecimento e a crença do aprendiz. Em se tratando de espiritismo, o adepto deve saber o que o aprendiz pensa a respeito da alma. Se ele acredita ou não que há, no homem, há algo mais que um corpo material, ou seja, se ele é materialista ou espiritualista. O adepto deve ensinar a partir daquilo que o incrédulo já sabe, pois todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Se o incrédulo é materialista, o caminho é um. Se ele é espiritualista, o caminho é outro. Por isso, o adepto deve conhecer muito bem o perfil do incrédulo. O método de ensino dependerá muito desse conhecimento sobre o aprendiz. Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, cumpre-nos certifiquemos de sua opinião relativamente à alma, isto é, cumpre verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo. Eis regra. Demonstrada a importância de se conhecer o perfil do aprendiz ou incrédulo, apresentamos os diversos tipos de incrédulos. Começando por aqueles incrédulos que negam de forma absoluta a existência da alma até aqueles que aceitam de alguma forma. Os materialistas por sistema negam de forma absoluta e sistemática a existência da alma. Os materialistas por falta de coisa melhor, a crença na alma não é de todo nula, há um germe latente. É circunflexo o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Os incrédulos de má vontade fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Os incrédulos por interesse ou de má fé não há o que deles dizer, como não há com eles o que fazer. Os incrédulos por pusilanimidade, por escrúpulos religiosos, por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. Os incrédulos por decepções, os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade. Resultado de incompleto estudo do espiritismo e de falta de experiência. Os incertos a uma vaga intuição das ideias espíritas. Não lhes falta aos pensamentos se não serem coordenados e formulados. Examinados os diversos tipos de incrédulos, Kardec passa a investigar o perfil dos crentes ou adeptos. Como o objetivo principal do ensino da doutrina espírita é fazer com que os incrédulos se tornem adeptos, é importante saber que tipo de crente podemos ser. O nosso sucesso ou fracasso no ensino da doutrina espírita depende do tipo de adepto que somos.
Alguns adeptos são mais aptos que outros para a tarefa de persuadir. Os crentes, ou adeptos, são divididos em dois grandes grupos. Os crentes sem um estudo direto, os espíritas sem o saberem, sem jamais terem ouvido tratar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. 2. Os crentes com um estudo direto, os espíritas experimentadores, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo é apenas uma ciência de observação. Espíritas imperfeitos, os que veem mais do que os fatos. Compreendem a parte filosófica. Admiram a moral, mas não a praticam. Os verdadeiros espíritas, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Os espíritas exaltados, os que possuem confiança demasiadamente cega e frequentemente pueril, no tocante ao mundo dos espíritos, o entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra, esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Agora só falta investigar o último dos 4 elementos principais do processo ensino-aprendizagem, o método de ensino. Podemos sintetizar dizendo que os meios de convencer, de ensinar ou de aprender devem se apoiar na seguinte estratégia: ensinar de acordo com o perfil do aprendiz, não perder tempo com um incrédulo obstinado. Começar pela teoria, utilizar-se da conversação, do diálogo, da persuasão. 0. O critério geral é ensinar de acordo com o perfil do aprendiz. Os meios de convencer variam extremamente, conforme os indivíduos. O que persuade a uns nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais, aquele por efeito de comunicações inteligentes, o maior número pelo raciocínio. Uma explicação prévia da teoria produz o efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa que, assim, é compreendida antes de ser vista. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um ato, 3/4 da convicção está conseguidos. Não perder tempo com um incrédulo obstinado. Convirá-se procure convencer a um incrédulo obstinado, com relação ao que se não convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, à conclusão a tirar-se o que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencer as resistências. Além da classificação de Allan Kardec, na atualidade também temos outra classificação. Para ajudá-lo nessa análise, mas também na compreensão dos irmãos e irmãs que formam a plateia de um trabalho espírita, vamos sugerir uma classificação arbitrária que servirá para alertá-lo para a provável heterogeneidade da plateia que assiste às sessões públicas da Casa Espírita. 1. Quanto à convicção em relação à doutrina espírita, a espírita convicto e, nesse caso, sua fala não irá abalar, nem tampouco fortalecer a convicção desse irmão. Costumo pensar que ele está na plateia por ter responsabilidade assumida perante a casa e para prestigiar as reuniões. Em contrapartida, é pouco provável que sua fala traga algum novo enfoque sobre o tema, que ele já não tenha lido, ouvido ou refletido. B. Espírita iniciante que está na fase de colecionar dúvidas e buscar respostas. Será uma grande felicidade se, ao término da apresentação, ele lhe procurar e disser que você trouxe uma resposta que o satisfez. O mais provável é que ele lhe procure e exponha uma dúvida. Se você não tiver uma resposta correta e pronta, seja sincero e diga que também não sabe. Comprometa-se com ele em fazer uma pesquisa em busca da resposta e lhe retome os resultados.
Acho muito proveitoso para a causa da doutrina, que o expositor suponha ter espíritas iniciantes na plateia, e prepare uma linha de argumentação que eles possam acompanhar, mesmo sem ter conhecimentos mais profundos da doutrina. Não fazemos proselitismo de forma ostensiva, procurando adeptos, mas não podemos nos esquecer daqueles que buscam espontaneamente a doutrina e estão interessados em obter respostas para suas dúvidas. Nesse caso, Kardec nos incentiva dizendo: muito natural e louvável é, em todos os adeptos, o desejo que nunca será demais animar, de fazer presélitos, ser curioso ou apenas simpatizante. Essa pessoa está predisposta a refletir sobre o conteúdo de sua apresentação, porém, como ainda não se dedicou ao estudo regular da doutrina, terá questões básicas para as quais deseja resposta, mas, quase sempre, tem dificuldade de entendimento das respostas. Uma boa tática é abordar os temas da exposição inicialmente de forma mais sintética, objetivando aqueles que já têm repertório para expandir a resposta. Em seguida, colocar uma resposta mais elaborada em exemplos mais simples, para facilitar a compreensão e completar citando a obra que poderá dirimir outras dúvidas sobre o tema. D. Seguidor convicto de outra religião ou incrédulo. Como todos os presentes, esse irmão é digno de todo o nosso respeito. Talvez sua presença na plateia se deva ao trabalho de mentores espirituais que conseguiram levá-lo até a casa espírita, para que alguma resposta, e seja dada, ou até para que se abra uma fresta na porta fechada de suas convicções. Também pode ser que ele procurou a doutrina para se municiar de argumentos contrários a serem usados na condição de detrator. Para nós é indiferente sua postura. Tratamento cristão e educado é o caminho mais convidativo para que ele não se sinta acuado e ultrajado pelas nossas considerações sobre sua religião ou sobre a nossa. Para um lapso de felicidade, ele poderá formular uma questão no final ou procurar-o para entender ou obter a tais argumentos. Seja cortês e trate de forma cristã, mesmo que ele tenha um sorriso de deboche nos lábios. Acredite na intuição dos mentores nesse momento e articule o diálogo guiado por essa inspiração. 2. Necessitados de socorro em caráter de emergência. Esse nosso irmão se enquadra perfeitamente na citação do Espírito Erasto no início deste capítulo. É um sofredor que precisa de lenitivo urgente para males do espírito ou do corpo e, só depois que esse socorro de emergência for aplicado, ele terá condição de pensar nos conteúdos doutrinários. Se o tema da apresentação era de caráter evangélico, é provável que ele sinta alguma forma de lenitivo ou consolo e procure ao término da exposição. Se você não está familiarizado com o atendimento fraterno, encaminhe nosso irmão para os responsáveis por essa atividade na casa espírita. Sabemos que a doutrina é consoladora muito mais porque ela explica as causas de nosso estado, de forma racional, do que por oferecer ombro amigo e formas de terapia. Porém, o estado de nosso irmão pode requerer urgência em algumas medidas, para que ele possa, num segundo momento, dedicar-se a estudar e tratar as causas primárias dos males que o afligem. Nesse caso, compartilhe essa situação buscando ajuda com dirigentes da casa. 3. Habituados à leitura e pessoas que não leem habitualmente querem receber o conhecimento pronto, um produto de nosso tempo, onde o jovem não lê um livro para obter conhecimento, mas busca respostas apenas informação na internet, wiki, blogs, fóruns etc. É que a resposta sobre determinada questão tem que ser obtida rapidamente. Não há tempo para ler um livro a fim de desvendar o mistério nas últimas páginas. Se o livro for a única fonte, esse leitor ligeirinho provavelmente irá saltar para o último capítulo para ir direto aos finalmente.
A própria leitura na web é feita na modalidade browsing e daí o nome do navegador ser browser, o que significa, grosso modo, uma leitura superficial e ligeira, buscando pistas da informação procurada, nos locais previamente definidos: campo pesquisar, cabeçalho, centro da página, margem esquerda e assim sucessivamente até chegar ao rodapé da página, coisa que poucos fazem. Pessoas com esse perfil cognitivo estão se tomando a maioria e, ainda que você cite o nome dos livros de onde pesquisou o material apresentado referência, eles provavelmente não estão motivados para usar seu tempo em leitura. Uma tentativa é lembrar, durante ao término da apresentação, que aquela fonte-livro trata de outras questões, outras nuances que, infelizmente, dado ao tempo da apresentação, não serão abordados. Incentive-os a irem à fonte, mesmo que seja para uma leitura ligeira apenas no capítulo específico do livro citado. Wiki. O termo wiki, traduzindo-se como rápido, ligeiro, veloz, é utilizado para identificar um tipo de coleção de documentos em hipertexto, elaborado de forma livre e cooperativa. Exemplo: Wikipedia, Wikibooks, Wikitravel, etc. 4. Pessoas que não são capazes de manter, por muito tempo, a atenção em uma atividade intelectual. É uma nuance muito frequente das novas gerações, que apresentam alterações em seu comportamento em relação ao tempo que conseguem manter a concentração numa atividade intelectual e também na forma de receber respostas prontas, acabadas e rápidas. O jovem assiste TV na forma de zapping, ou seja, com o controle remoto à mão, mudando constantemente de canal e seguindo, ainda que de forma superficial, a mais de um programa ao mesmo tempo. Tem o hábito de estudar ouvindo música, ver televisão navegando no celular ou tablet, às vezes, fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Não estou sugerindo pílulas de doutrina espírita, mas uma adequação ao perfil do público, nesse caso notadamente o jovem, buscando definir tempos máximos para desenvolvimento de conceitos e fechamento de cada um desses tempos com conclusões parciais, slides para separar claramente cada tema, etc. Nesse momento, nosso ouvinte faz uma pausa, olha de lado, vê seu celular e zera seu cronômetro mental, sentindo-se preparado para iniciar novo intervalo de concentração. Também a forma multimídia da web e da TV. Veja as inúmeras linhas paralelas que uma novela desenvolve ao mesmo tempo, com imagem, fala e trilha sonora específica do personagem, faz com que o jovem se aborreça rapidamente de uma apresentação na forma de monólogo, sem imagens, leads e sem uma interpretação que o atraia pelo emocional e não pelo intelectual. Lembre-se de que a maioria das casas espíritas já adquiriu um protetor multimídia para passar leads e filmes usados na apresentação. Se não pode vencê-los, junte-se a eles, usando as mesmas ferramentas multimediáticas e tecnológicas, ou você vai se cansar de ver olhares perdidos no limbo cibernético ou até irmãos dormindo durante sua apresentação. Creia, como professor universitário em curso noturno, eu conheço essa situação e as técnicas necessárias para ser um pouco multimediático durante as aulas. O propósito maior em fazer uma classificação do nosso público é alertar para a heterogeneidade e para a necessidade de adaptarmos o conteúdo ao perfil predominante de público ou ao objetivo da reunião pública ou curso regular, adequando o conteúdo, dosando-os por módulo de tempo e aprendendo a usar os recursos da tecnologia da informação como forma de deixar as apresentações mais atraentes e mais pedagógicas. Uma imagem vale por 1000 palavras. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 111 do Método, tópicos 20 a 28, Allan Kardec nos apresenta uma classificação bastante ampla de tipos de plateia ou ouvintes assistentes que pode nos ajudar a entender a linha de raciocínio de incrédulos. Vale a pena uma pesquisa a esses tópicos.
O cuidado na adequação e na elaboração da apresentação pode gerar exposições capazes de motivar os presentes a participar com mais assiduidade das reuniões de estudo, em razão do interesse despertado por uma apresentação bem preparada, com conteúdo relevante, além da dinâmica e dos recursos audiovisuais utilizados na apresentação. Com o aumento da frequência às nossas casas espíritas, aumenta também a necessidade de transformarmos o momento de estudos da reunião em uma prática capaz de motivar nossos ouvintes a tomarem-se frequentadores assíduos, com uma efetiva participação nos temas abordados, ao invés de tirar um rápido cochilo. Para concluir a questão quem são nossos ouvintes, podemos sintetizar afirmando que são curiosos em busca de respostas, sofredores necessitando consolo, seguidores de outras religiões buscando estabelecer paralelos e, de uma forma geral, irmãos em busca de conhecimento e que, com sua presença, nos proporcionam a bendita oportunidade da troca de experiências sobre temas tão sublimes.